Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje eu reclamei com Deus. Falei, Senhor, na hora do culto que vem essa chuva. Mas o Espírito Santo falou que quem deveria ouvir está aqui. Amém? Você pode dizer, fala comigo, Senhor. É isso aí. É muito importante a gente sempre ter a base bíblica para as nossas vidas. Quando eu falo base bíblica, eu digo nos aconselharmos com Deus, buscarmos através das suas santas escrituras a palavra de conhecimento, sabedoria, a palavra que venha realmente dominar os nossos corações. E é isso que eu quero falar nessa noite sobre libertação. Porque a libertação ela tem vários níveis, tá? Nós não vamos falar aqui de tudo, é claro que não tem nem condições. Mas tem a batalha no invisível, tem a batalha territorial, tem batalha na família, guerra espiritual contra as coisas visíveis, manifestas e muitas outras coisas. E também libertação do espírito humano. Porque muitas vezes não são demônios, não são entidades malignas, mas é o espírito humano que é desregrado, desobediente, não se submete à vontade de Deus. Então não precisa nem a pessoa estar possessa, porque o próprio espírito humano, ele já trabalha contra a vontade de Deus. Ele já trabalha contra a vontade do povo de Deus. E nós estamos vivendo assim. O povo tem tido uma mente muito réproba, uma mente muito dominada pelo mal. Mas eu quero hoje ministrar, agora todas as terças nós teremos libertação e fica fácil da gente trabalhar esse tema. Eu quero ler 2 versículos para que você receba e saia daqui com a sua mente vitoriosa. Amém? Evangelho de João, vamos ler o versículo 32 e depois o 36. Evangelho de João, versículo 32 do capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 32 e 36. Obrigado, Estela. Domingo eu te chamei de Esther, né? Olha aí. Também uma estrela e a outra é rainha, tá bom, junta tudo, a bênção pura, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, Estela. Queridos irmãos, esse texto aqui, Jesus está enfrentando toda uma oposição e questionamento e suspeita que os judeus tinham dele a respeito da sua identidade e da sua missão. Jesus teve que enfrentar um grupo em que tinha resistência em conhecer verdadeiramente que ele era o enviado de Deus, o Messias. Eles tinham muita dureza no coração de conhecer e não reconheciam, mesmo sabendo das obras de Jesus. Mas eu não quero me ater ao texto, mas eu quero usar esse texto para uma aplicação para as nossas vidas, para uma intervenção de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. Jesus apontou o segredo para uma vida liberta, para uma vida vitoriosa.
Jesus deu exemplo de como alcançar uma mente liberta. Liberta de toda opressão, de todo pensamento contrário, liberta de todos os sentimentos mais rasteiros e mais polêmicos, mais lascivos, pensamentos horríveis, de tragédia, de morte, de desgraça, pensamento que leva um peso quando a pessoa vai dormir, quando ela acorda. Jesus, ele estava falando a respeito da sua pessoa para aquele grupo de judeus. E ele não hesitou, não teve dificuldades de revelar como uma pessoa pode encontrar a libertação. Porque as pessoas ficam muito impressionadas com manifestação. Acha que manifestação é libertação. Não. Manifestação é sintomatização espiritual. Mas a libertação vem através do conhecimento da palavra. Vem através de submeter a palavra. Que a palavra seja o esteio, a base, a sustentação. Que a palavra seja de Deus para ter poder, como diz lá em Hebreus 4:12. Entrar na alma, entrar no espírito, dividir juntas e medulas, e apta para discernir aquilo que ainda nem foi verbalizado. Deus sabe. Então, a palavra tem esse poder. E Jesus fala justamente isso para os judeus, porque eles seguiam uma tradição, eles seguiam uma ortodoxia, eram engessados no pensamento através da lei oral, do Talmud, mas Jesus estava dizendo que ele era a verdade. E essa verdade era aquilo que havia sido profetizado desde o Éden. Também pela salvação que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, porque Deus fez aliança com eles, depois fez aliança com Noé, e depois com todos os juízes, reis de Israel. Então, tudo aquilo era prefiguração, significa símbolos. Símbolos verdadeiramente daquilo que seria o advento da maior autoridade para anular, quebrar e desfazer as obras do diabo. Quando Jesus se apresenta, eles não o reconhecem. Por quê? Porque eles tinham uma mente que era uma pedra pura, uma perdeneira, uma rocha. E não entra a palavra. Pessoas que têm uma mente saneada, petrificada, a palavra não entra. Mas Jesus nos ensinou como nós devemos encontrar essa vitória para uma libertação. É nos livrarmos dos erros, nos livrarmos dos pensamentos errados, tirarmos das nossas vidas o domínio das palavras que nos amaldiçoam, palavras que nos aprisionam. Quando Jesus chegou e manifestou o seu poder, eles ainda estavam presos a um ritual, a toda uma sistematização de ritos e de cerimônias. Mas Jesus falou para eles: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava se revelando para eles. E com o poder dessa conexão, dessa interatividade, essa presença entra no coração do ser humano, entra na mente do homem e da mulher, entra no coração do pai de família, da dona de casa. É essa compreensão que vai sendo permeada. E a gente às vezes escuta pessoas dizendo: olha, eu me converti, eu estava num tal lugar, que não era igreja, porque o que liberta não é a igreja, não é o local. O que liberta é o poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus, quando chega a compreensão. E Jesus estava falando justamente disso. Se vocês conhecerem a verdade, essa verdade
vai quebrar, vai desfazer todo jugo, todo impedimento dos vossos corações. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque nós temos variantes de pensamentos, temos muitas coisas que circulam em nossas mentes. Precisamos preparar nossa mente, entregar ao Senhor Jesus Cristo, consagrar para o Senhor Jesus Cristo. Dizer, Senhor, minha mente te pertence, os meus pensamentos te pertencem, sou eu que pertenço ao Senhor, consagrar, fazer o propósito, entrar realmente numa intimidade para conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, para que tudo que nós viermos a colocar as nossas mãos, dentro de casa, no nosso trabalho, todas as atividades que nós colocarmos as mãos, todas as preocupações que nós tivermos de executar, precisamos ter resultados, precisamos ter bons resultados. Senhor, vai comigo, Senhor. Ter uma mente fortalecida é acreditar que vai dar certo, ter fé, é fazer as coisas e já louvando a Deus. Se você conhece a verdade, as ataduras de dentro de você são tiradas, são arrebentadas. Porque não tem pior prisão do que a prisão do pensamento errado. A prisão onde a pessoa é dominada por sentimentos e esse sentimento leva a pessoa ao fracasso, à desistência, a não ouvir a voz de Deus. E Jesus estava falando justamente disso. Olha, se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai pegar vocês por inteiro. Trabalhar as vossas mentes. Estava conversando com o irmão Humberto, Peter, com a Emanuele. Nós não podemos deixar as nossas mentes soltas. Falava com eles dois. Precisamos programar as nossas mentes. Tem um ditado que fala assim, mente vazia é oficina do chifrudo, do diabo, do capiroto. Porque se você não tiver um planejamento da sua mente, a mente é como se fosse uma esponja, ela vai sugar tudo, é como se fosse uma antena. Qualquer coisa que passar, ela vai captar. Enquanto nós temos que nos programar e dizer, Senhor, eu quero conhecer a sua verdade, e a sua verdade me libertar de todo jugo, de toda opressão, de toda iniquidade, de todo pensamento de prostituição, de maldição, de palavrão. Senhor, me dá uma mente que eu possa me consagrar. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo diz, o mal que está em mim eu cometo todos os dias, e o bem eu não dou atenção. O que faço é o que não quero, e o que não quero é o que não faço. Vivo nessa luta. Isso ele estava falando enquanto o corpo dele, a mente dele, estava preso no pecado. Isso é o capítulo 7, primeiro de Romanos. Ele fala. E essa luta, ele diz, então, vivo nessa luta. Mas depois que ele alcançou a vitória, a libertação em Cristo Jesus, ele escreve o capítulo 8 de Romanos e diz, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque a mente do salvo, a mente do que está amando a Jesus, ela não vai ficar passiva diante das ameaças. Tem hora que você tem que lutar com a tua mente. Fala, ô minha mente, opa, não pensa essas coisas não. É lutar mesmo. O salmista diz lá com ele lá, ó minha alma, porque está abatida, espera em Deus. Então, nós precisamos entender, trazer a palavra e deixar a nossa mente escrava da palavra e não do pecado, da maldição. Deixar as nossas mentes escravas de uma ordem aonde seja aquilo que Deus quer. Para que tudo que nós viermos a fazer, irmãos, o Espírito do Senhor possa nos libertar, nos tirar da maldição. Eu conversava hoje com uma pessoa
E ela dizia a respeito de um familiar que não conseguia a libertação porque não ultrapassava aquele processo da abstinência da substância, das drogas. Então, ele já tinha todo um comportamento que precisava das drogas. Neurobioquimicamente dependente das drogas. E aí a desgraça chegou, a doença chegou, atinge o coração, atinge o cérebro, atinge os pulmões, os rins, o fígado, então, que é o primeiro órgão a secretar as coisas para os outros órgãos. E ela falava assim, ele não consegue se libertar. Mas ele não consegue mesmo, não. Nenhum homem consegue se libertar por si mesmo. Se não tivesse essa subserviência, esse amor, essa entrega, essa confissão, esse compromisso, irmãos, é compromisso. Porque o diabo, ele é atento o tempo todo. Ele perturba o tempo todo. E eu acredito nisso porque a Bíblia diz que o Senhor nos dá capacete da salvação. Porque ele joga seta mesmo. Ele quer que você seja dominado por um pensamento, absorvido por um sentimento de desgraça, de miséria. Aí a pessoa fala, eu não valho nada. Vive assim, que eu não sirvo para nada, porque as drogas vai deteriorando não só a condição física, não só a condição psíquica, orgânica, mas vai destruindo a situação moral, espiritual, familiar. Vai desgraçando. Enquanto a pessoa não tiver uma libertação, ela é carregada por essa correnteza maldita desse inferno que é as drogas. E Jesus estava falando, olha, eu sou a libertação para a alma humana, para o homem, para a mulher, para o viúvo, para a viúva, para o divorciado, para a divorciada, para o crente, para o não crente, para o patrão, para o empregado. Se vocês tiverem o conhecimento, esse conhecimento, a verdade vai libertar vocês. Conhecereis a verdade. E nós precisamos a cada dia. O apóstolo Paulo, ele trata isso como um sentimento de inclinação para o mal que nós temos. Infelizmente, nós ainda somos dominados por sentimentos que estão rasteiramente aí, nesse mundão aí. O fato de você ser crente não quer dizer que você não pensa coisas erradas, coisas que Deus não se agrada. Mas o fato de você ser crente é que você sabe o que é certo e o que é errado. Então, as pessoas acham que podem se libertar sem a verdadeira presença de Deus. E aqui, nesse texto, há uma existência, há um conhecimento que o ser humano tem que alcançar. A verdade, ela liberta as pessoas do pecado, da destruição, do domínio de Satanás. A verdade que é Cristo está revelada aqui nas Escrituras. E aqui nos dá testemunho. Você tem que orar mesmo. Tem alguma coisa na sua casa que ainda está debaixo de maldição? Ore a Deus. Levante-se com o propósito de pedir a libertação, a cura. Peça ao Senhor para restaurar, para curar, para trazer verdadeiramente a honra, para trazer sobre a tua casa a bênção. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Porque se nós formos buscar pelos nossos pensamentos a respeito da vitória da libertação, nós vamos desanimar, nós não vamos acreditar, porque, infelizmente, o homem que não tem fé, ele sempre julga pelo olhar. Quando não tem fé,
ele sempre se apega a diagnóstico, sempre se apega o que é dado, o que é visto, o que é tocado. Mas aquele que tem fé, ainda que as coisas se levantem, ele diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. É você marchar. Seus olhos não estão vendo, mas você está acreditando. Você não está tocando, mas você já está vendo aquela bênção, a materialização, a cura. Você já está vendo o milagre, a salvação de um ente querido. Você está vendo já a libertação de uma pessoa. Você não precisa tocar, mas pela fé você já vê, já sente, porque essa construção, ela vem através das coisas espirituais. E o texto que Jesus estava aqui falando com os judeus estava muito longe da mentalidade deles, do entendimento deles, porque eles estavam acostumados a tocar nas coisas. O verso 36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, irmãos, o não salvo, ele é escravo do pecado. É escravo dos vícios, né? Do cigarro, da bebida. Ele é escravizado pelo pecado e por Satanás. E é forçado a viver segundo o pecado, o desejo do pecado, o desejo da carne, o desejo de Satanás. É isso. Por isso que aquele que está adulterando não consegue deixar de adulterar, porque é o pecado que domina ele. Aquele que está lesando o patrão não consegue parar de roubar, porque é o pecado que domina ele. Eu não estou dizendo que o crente também não possa fazer, porque muitos fazem, mas não deve. Não é vontade de Deus. Comentava isso com o irmão. Graças a Deus você tem uma pessoa lá que é homem de Deus, servo do Senhor. Não é porque ele é lindo, maravilhoso, não. É porque ele é liberto. Ele está curado. Não é porque ele vai fazer um favor para você, não. É porque ele não pode fazer isso, não deve fazer isso. Ele não pode estar envolvido com aquilo que venha manchar a sua vitória que alcançou em Cristo, porque ele foi libertado pelo poderoso nome e o sangue de Jesus. Reconheceu. Porque, irmãos, você vai ver na vida de uma pessoa liberta, a primeira transformação que acontece é no caráter. Caráter. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, o que roubava não roube mais. Paulo fala. O que mentia, não minta mais. Que a primeira coisa que acontece é tangível. A gente toca, a gente vê a pessoa transformada. Ela muda os seus hábitos errados, seus comportamentos errados, seus pensamentos errados. Porque o caráter faz parte da qualidade das atitudes do indivíduo que ele traz dentro dele. E quando uma pessoa se converte, as pessoas de longe podem dizer: como você mudou, hein? Como você está diferente. Caráter. Caráter. Caráter é inegociável. E é isso que Jesus estava falando para aquela multidão. Que quem estava o acompanhando podiam ver que essa é a maior autenticidade para conformidade com a vontade de Deus. A pessoa livre torna-se justificada no seu caráter, nas suas ações. A libertação da escravidão é completa. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
É isso aí. O pessoal acha que pastor não é tentado, intercessores não são tentados, professores de escola dominical não são tentados. O diabo não pode tentar é pedra, madeira, ferro, coisas inanimadas. Mas, seres humanos, nós, ele quer sempre te fazer lembrar daquilo que Deus já te fez esquecer. E te fazer esquecer daquilo que Deus todos os dias quer te lembrar. Que você foi comprado com o precioso sangue de Jesus e Ele não abre mão de você para o pecado, para os vícios, para as maldições. Uma vez, estava no centro da cidade e dei de frente com um irmão fumando. Tentou se esconder. Eu falei, meu irmão, você vai tentar se esconder de mim? Os olhos do Senhor estão em toda parte. Pode continuar fumando. Agora eu vou te falar, se Jesus Cristo tem poder na sua vida, esse vício vai sair da tua vida. Em menos de um mês, aquela maldição saiu da vida dele, ele recebeu a minha palavra. Porque eu liberei uma palavra de libertação. Não condenei ele, não. Quem sou eu? Irmãos, a gente não deve condenar ninguém. Não devemos condenar ninguém. Devemos, sim, com a autoridade de Deus, exortar com amor. O apóstolo Paulo, exortai-vos uns aos outros com amor. Condenar? Jamais. Eu quero dizer que existe em nossas vidas esse poder da palavra da libertação. Se você acha que não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas se você libera a palavra da libertação, eu vou conseguir em nome de Jesus, você vai conseguir, e vai conseguir porque você está debaixo da libertação. Mas se você fica cotizando as coisas de Deus, libere as coisas de Deus na tua vida, busque a palavra de Deus, tome um banho de Bíblia na cabeça, em vez de lavar com shampoo, lava com Bíblia, tua cabeça, água do Espírito Santo, palavra de Deus, traz. Quando nós começamos esse trabalho de libertação, hoje, que é um pastor aqui, nossa igreja, essa pessoa chegou aqui com maconha até na jaqueta, que era um fedor terrível. Terrível. Viciado em maconha. Mas, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Não tem vício difícil não, irmãos. Para Deus não tem vício difícil não. Deus restaura, cura, liberta, prospera, santifica e honra a vida de quem verdadeiramente busca a libertação. Quando eu falo buscar a libertação, é buscar mesmo na palavra, em oração, em obediência, ouvindo a mensagem, orando em casa. Meu irmão, tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. A libertação não vai acontecer assim, automaticamente, não. A pessoa até salva automaticamente, mas a libertação é processo. É processo. Por isso que eu falo com a pessoa, olha, não desista, continue. Mesmo que seja humilhado, mesmo que passe vergonha, continue, porque a libertação, ela é certa. Porque a mente, ela tem que estar em Cristo. A mente, ela tem que estar nas Escrituras. Tem que estar na palavra de Deus. Porque é uma mente cheia da palavra de Deus, servindo ao Senhor, que vai experimentar o poder da libertação. Porque todos que não conseguem viver sem fumar um cigarro,
são escravos. Todos que não conseguem viver sem uma cachaça são escravos. Sem uma prática de uma coisa errada, de um vício, sei lá, são escravos, escravos do pecado. Nós somos livres. Amém, irmãos? Estamos debaixo de uma cobertura de libertação das nossas mentes, dos nossos corpos. Os nossos espíritos estão agora ligados com Deus. Somos crentes, livres. E na guerra espiritual estamos contra o pecado. Você pode dizer amém? Nós estamos lutando constantemente contra as opressões do mundo, da carne, do diabo, porque somos libertos. Mas estamos lutando. Isso não significa que estamos livres de tudo. Não. Mas queremos dizer que nós temos poder em nome do Senhor Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, para vencer as tentações. As tentações vêm, mas nós estamos libertos pelo poder do nome de Jesus. O crente fiel, ele se santifica. Eu vou citar algo aqui que eu já citei não sei quantas vezes, mas como diz a palavra de Deus, né? Paulo falando que ele nunca cansava de falar as mesmas coisas, porque isso tem proveito para vós, Filipenses 2. Eu penso nisso, irmãos, que a repetição vai levar à persuasão. Às vezes a gente vê pessoas dizendo, meu irmão, continue firme na palavra. Continue firme servindo ao Senhor. Continue firme. E mesmo se por acaso você cair, peça perdão, se levante e diga, diabo, você perdeu. Eu consagro mais uma vez a minha vida para Deus. Porque eu não estou dizendo aqui que ninguém não possa errar. Mas o pior erro é aquele que você fica prostrado, se vitimizando, declarando a sua entrega. Nós precisamos tomar uma atitude, irmão, de libertação. A libertação é uma ação. A libertação é uma atitude. A libertação é um compromisso com Deus, com a igreja, com o patrão. Porque tem muita gente que tem um espírito ainda que está amaldiçoado e amaldiçoando o patrão, né? Maldição do patrão. Sempre via isso na empresa que eu trabalhei. Eu falava, está errado, cara. Você sai do seu setor para vir fumar no banheiro. Não, porque está errado. Você tem que fumar na hora do almoço, na hora que você sair. Está roubando a hora do seu patrão. Não é verdade, irmãos? Está errado. Nós precisamos entender que essas coisas precisam sair das nossas vidas, essas legalidades de maldições, de motim, de se levantar contra as coisas. Parece que a pessoa não entende o mundo espiritual, não é possível. Aí depois, santo, santo, santo é o Senhor, maior cara de pau. Está tudo errado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa vida está no Senhor. Eu não entendo, irmãos, eu não entendo que uma pessoa ainda duvide de que Deus é capaz de fazer. Porque quando uma pessoa é convertida, ela é convertida em tudo. Espírito, alma e corpo. Ela é convertida em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo, se não me engano, é o 23. O apóstolo Paulo, ele tem a visão. O mesmo Deus da paz
vos santifique em tudo. Não tem esse negócio, não, minha mão não está convertida, não. Está roubando coisa dos outros. Minha mão não está convertida, não. Que negócio de mão safada é essa, que não está convertida? Tem irmãos que falam assim, não, porque eu ainda tenho uma coisinha ainda do mundo. Que coisinha do mundo? Que conversa fiada é essa aí? Pode deixar estar que eu vou ler todo. É só para trazer a consciência. Olha, ele vai te santificar em tudo. Tem coisas que eu falo, teve um irmão aqui na igreja que eu vou falar, parece brincadeira isso. Pastor, que eu pequei, porque eu fiz coisa que não agradava ao Senhor com a minha mão. Irmão? Porque prostituição vem do vocábulo porneia, que no grego significa uma ação de prostituição contra Deus. Então, uma pessoa olhar com um olhar impuro para uma pessoa, se a pessoa se masturbar, se a pessoa cometeu... Aí eu falei, meu irmão, faz o seguinte, traz a sua mão para cá e vamos consagrar sua mão aqui no altar do Senhor. Qual a mão? Direita ou esquerda? As duas. Então, bota as duas no altar, então. Vamos. E Deus fez um milagre na vida daquele irmão. Fez um milagre. Ele fala assim, poxa, pequei. Falei, Ele vai te santificar em tudo, amém, irmãos? Amém ou não amém? Vai te santificar em tudo. Aí diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim que Deus faz. Agora, não podemos diminuir a têmpera da busca, da santidade, da santificação, da leitura, do compromisso com Deus, porque, meu irmão, mente vazia é oficina do capiroto, do chifrudo, do rabudo, do dragão, da antiga serpente, do demônio, do Lúcifer. Nós não podemos jamais. A nossa mente tem que estar sempre com fogo da palavra, do Espírito Santo, dos bons testemunhos, dos pensamentos que vão para Deus. Paulo fala disso, olha, pensai nas coisas de cima, porque se bobear, tua mente fica aqui embaixo. Ela vê aí, Filipenses, se eu não me engano, 4:8, Paulo, eu acho que é isso. Paulo fala a respeito disso, que a nossa mente ela tem que passar por um filtro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, sua mente tem que estar ligada nas coisas dos céus, de Deus. É isso que tem que ocupar a sua mente. Não é porcaria, não. Não é essas besteiradas que estão aí, que levam pessoas logo ao pecado. Leva ao pecado, porque é rápido. O pecado, ele vem e arrebata o coração da pessoa. Mas, se santifique, pare de falar mal dos outros, pare de falar mal do seu pai, da sua mãe, pare de falar mal do seu patrão, pare de falar mal do seu filho, pare de falar mal da sua igreja, do seu pastor. Tenha uma mente naquilo que é coisa pura, santa. Isso que deve ocupar a sua mente. Se as pessoas entenderem que o mundo dá retorno daquilo que você pensa. Tudo que está à nossa volta vem através dos nossos pensamentos. Pensamento em coisas erradas, pensamentos em coisas que não vão trazer para você a verdadeira felicidade, é isso que vai te alcançar.
Nós precisamos encontrar a frequência certa. E a frequência certa é Cristo, é a sua palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pare de andar com gente errada. Pare de fazer trato com gente que não presta. Pare de sentar em roda de gente que fica blasfemando, contando piadinha nojenta e está trazendo vídeo de maldição, de prostituição. Pare com isso. Tome a posição com Deus. Firme na palavra. Vai estudar. Vai crescer na vida. Está perdendo tempo aí com porcaria, enquanto você poderia estar estudando 3 horas, 4 horas, todo dia estudando para crescer. Aí fica aí com a mente aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É trazer isso para a nossa alma mesmo, para a nossa carne, para o nosso espírito, e dizer, Senhor, eu quero é vencer contigo. Eu quero é crescer contigo. Amém, irmãos? Homem de Deus não tem que ficar com conversa fiada com um homem ímpio, não. Jovem de Deus não pode estar em coisinha de bate-papo, de conversinha aí, de gente que não presta, de jovens que cheio de envolvimento errado. Chega. Fique de pé em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Seja um homem, uma mulher que tenha uma mente libertada, curada, livre. Isso não estou dizendo que você vai sair daqui e pronto, nunca mais vai acontecer nada. Estou dizendo que você pode, porque o Espírito Santo foi derramado para isso, sobre a vida da igreja. Não é fácil. Nunca foi fácil. Tem um texto que eu gosto muito de João. João 3:33, Estela. Jesus fala para os seus discípulos. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Mas olha só, que aceita, todavia lhe aceita o testemunho. Nós estamos num tempo em que precisamos trazer, sabe, esse testemunho para o nosso dia a dia. E que Deus sempre foi verdadeiro. Eu quero que você, em nome de Jesus, saia daqui com sua mente próspera. Eu oro a Deus para que vocês sejam prósperos todos os dias. Para que seja um funcionário próspero, para que seja um patrão próspero, para que seja um estudante próspero, para que seja um filho próspero, um pai próspero, uma mãe próspera. Você seja próspero em tudo que você fizer, uma mulher próspera, um homem próspero. Mas isso só acontece quando nós temos alcançado uma mente liberta. Uma mente liberta. É uma mente que testifica verdadeiramente que Deus é verdadeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa unção esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os jovens, sobre os adultos. Pai bendito, aquele que está em casa, aquele que está nos ouvindo, que receba essa palavra, que haja libertação da mente, que haja libertação do coração, a libertação em todas as áreas, na família, sobre a cabeça, sobre a alma. Senhor, que haja uma unção de libertação, de pensamentos, de obras que não te glorificam. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nessa terça da libertação, meu Pai. Pedimos em nome de Jesus, para que o nosso Brasil, para que o nosso país
o nosso Rio de Janeiro, nosso município seja liberto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, retira as escamas dos olhos. Retire, Senhor, abra os olhos, Senhor, do teu povo, para entender que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, um dia de vitória amanhã. Nos prepara, Senhor Deus, com força, com alegria, para que possamos ter um dia abençoado. Um dia, Senhor Deus, com saúde, com paz. Eu oro, Senhor Deus, para que em nome de Jesus, aqueles que foram atingidos pela chuva, aqueles que foram tocados, Senhor Deus, algum bem material, Senhor, dê força, dê ânimo para se levantarem, porque não adianta ficar murmurando, reclamando, mas dê força, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, meu Pai, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre aqueles que não puderam, porque não tem mesmo, Senhor, mas tem a vontade no coração de ser fiel dizimista. Pai, abençoa, abençoa, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus, aleluia.